Graça e paz, amada igreja, que todos nós tenhamos um bom dia, um dia abençoado na paz do Senhor. E nessa manhã, mais uma vez, nós estaremos aqui juntos, ministrando sobre a palavra do Senhor e dando continuidade à escola bíblica dominical, nas sequências de livros de Salmos. Eu queria compartilhar com os amados nessa manhã uma pequena reflexão sobre o Salmo de número 62, e nós vamos nos deliciar com a palavra do Senhor, porque esse alimento é muito precioso e eu já fui abençoado com esse estudo. Deus já falou muito ao meu coração e eu creio que em nome de Jesus também vai falar ao seu coração nesta manhã. Salmos capítulo 62, gostaria de começar lendo os versículos com a igreja. Pode abrir a sua Bíblia aí e juntos estaremos lendo versículo a versículo e vamos fazer o comentário, como é de costume. Amém? Mas antes de iniciarmos a leitura, eu queria te convidar a orar, agradecer ao Senhor por esse momento e por esse estudo. Tá? Feche seus olhos, vamos agradecer ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, mais uma vez, nesta manhã em especial. Além de te agradecer, queremos colocar, Senhor, diante de Ti, nossas vidas, Pai, nossa família. Queremos colocar diante de Ti, Senhor, os nossos corações, as nossas mentes, e pedir ao Teu Espírito Santo que venha nos conduzir, mais uma vez, através da Tua palavra, que venha nos abençoar, que venha nos alimentar, Senhor, que venha nos edificar, Pai. Que o Senhor tenha liberdade para tratar conosco, Senhor, seja em conjunto, em particular, mas que o Senhor tenha liberdade e que a Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, mais uma vez, nos abençoe e que no final, Senhor, tudo seja para a glória do Teu nome, que o Senhor seja glorificado. A intenção aqui, Senhor, é pregar o Evangelho e glorificar o Teu nome, reconhecer, Senhor, o Teu poder, Senhor, o Teu domínio, reconhecer, Senhor, o Deus maravilhoso que o Senhor é em nossas vidas. Assim, Pai, nós te agradecemos por Tua palavra e por tudo que o Senhor tem feito, Pai, para nós, em nome de Jesus. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos falando então aqui, Salmos 62. Versículo de número 1 diz: a minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura. Jamais serei abalado. Até quando todos vocês atacarão um homem que está como um muro inclinado, como uma cerca prestes a cair? Todo o propósito deles é derrubá-lo de sua posição elevada. Ele se declina com mentiras, com a boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta. Não serei abalado. Minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é minha rocha firme, meu refúgio. Confie nele em todos os momentos. Ó povo, derrame diante dele o seu coração, pois ele é o nosso refúgio. Os homens de origem humilde não passam de um sopro. Os de origem importante não passam de mentira. Pesados na balança, juntos não chegam ao peso de um sopro. Não confie na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. E se suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Contigo também, Senhor, está a fidelidade, e certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Em algumas versões vai dizer conforme a sua obra. Que Deus abençoe a sua palavra e as nossas vidas. Irmãos, Salmo 62, uma das coisas que me deixa maravilhado com a palavra de Deus, e justamente com esse salmo, o salmista Davi aqui, ele estava
passando por um momento de tribulação. E nos versículos de número 3 e 4 é notório isso, né? Mas o que me deixa mais edificado, né? E que me deixa maravilhado é que Davi aqui, mesmo passando por esse momento de tribulação, ao invés de reclamar, ele decidiu adorar. Ele decidiu declarar para Deus o quanto Deus era importante e o quanto Deus podia vencer a batalha para ele. Ele simplesmente adorou. Estava difícil, estava passando por tribulação, passando por um deserto, e ele simplesmente decidiu adorar. Ele decidiu declarar que Deus era o refúgio dele. E isso me edifica, porque é o que nós devemos fazer. Declarar que Deus é o nosso refúgio. E aí nos versículos de número 1 e 2, ele fala aqui, né? A minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação, somente nele, somente ele é a rocha que me salva. E ele é a minha torre segura. Jamais serei abalado. É a primeira declaração que Davi faz nesse salmo. O salmista Davi cita isso. E estes versículos, esses dois versículos, né, 1 e 2, na verdade eles expressam a certeza e a convicção, né, de Davi, que Deus estava no controle de todas as coisas. E não importava o que ia acontecer, não importa o que aconteça, não importa o que os outros iriam dizer, mesmo aos olhos humanos, mesmo que pareça impossível, Davi estava declarando aqui que Deus estava no controle de todas as coisas, que Deus estava no controle da vida dele. Mas no caso de Davi, essa convicção, ela vinha por várias experiências, né, que ele tinha com Deus. Davi, desde novo ele tinha essa experiência, essa intimidade com Deus. Deus agia muito através dele, né? Na adolescência a gente tem algumas histórias que contam que ele venceu o urso, venceu o leão, e depois ele matou Golias, né, o gigante, e venceu várias batalhas. Então Davi, ele tinha certeza, a convicção do Deus que ele servia. Ele sabia que Deus estava a favor dele. Mesmo ele esmorecido, mesmo ele um pouco abalado, ele sabia que Deus estava lutando a seu favor. E é isso que a gente tem que trazer para as nossas vidas. Quantos de nós, né, passamos aí por tribulações, por lutas, por angústias, né? Quantos problemas, enfermidades, quantas provas, dores, quantas feridas abertas. E nós buscamos o quê? O que nós temos buscado para a nossa vida? Onde nós temos buscado nossa segurança? Em pessoas? Em coisas? E o salmista Davi aqui não. Ele buscou refúgio em Deus. Então, versículo de número 1 e 2, uma das coisas aí, das citações de Davi que me deixa muito feliz, muito edificado, é saber que ele foi buscar refúgio em Deus. E é o que nós temos que fazer. Que você possa buscar refúgio no Senhor, né? Nos momentos difíceis, que você lembre que Deus é contigo, no que quer que você faça. Amém? E aí aqui, assim como o salmista Davi, né, que nós possamos buscar refúgio em Deus, e eu queria citar aqui o Salmo 121, os dois primeiros versículos de Salmo 121, que diz: eleva meus olhos para o monte, que é de onde virá o meu socorro. Né? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que você possa lembrar que o seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Versículo de número 3, a palavra de Deus diz aqui: até quando todos vocês atacarão um homem que está como um muro inclinado, como uma cerca prestes a cair? Davi aqui estava expressando o seu sentimento, né, devido à sua condição do momento. E ele cita aqui, como figura de linguagem, muro inclinado, né, e cerca prestes a cair. Ele estava falando que ele estava se sentindo abalado. Mas o que Davi queria dizer de verdade aqui é que aos olhos humanos ele parecia estar perdendo a força. Mas no versículo 2, quando ele diz que a rocha, a defesa dele é Deus, e por isso ele não poderia ser abalado, é como se ele estivesse falando assim, as minhas forças estão acabando, mas eu vou colocar todos os meus inimigos, todas as pessoas que me querem mal, as pessoas que querem me destruir, eu vou colocar
nas mãos de Deus. Então, a partir de agora, eu não uso mais as minhas forças, somente as forças do Senhor, que as forças que eu conheço, que pode e tem me sustentado. Então, essa declaração de Davi aqui também é algo muito bacana para nossas vidas. Amém? E eu quero declarar nessa manhã, mais uma vez, na sua vida, muitos são aqueles que não dão nada por você. Muitos são aqueles que dizem que vocês não vão conseguir. Mas, em nome de Jesus, as mesmas pessoas que duvidam das suas conquistas serão testemunha da sua vitória. Sabe por quê? Porque quem te prometeu é fiel para cumprir. Portanto, confie em Deus. Coloque nas mãos dele a sua vida. Confie nele e creia que o mais ele fará. Em nome de Jesus. Amém? Vamos passar aqui agora para o versículo de número 4. Diz assim: todo o propósito deles é derrubá-lo de sua posição elevada. Eles se declinam com mentiras, com a boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. O que Davi estava dizendo aqui, na verdade, é que ele estava se sentindo confortável, né, com algumas coisas que as pessoas estavam falando a respeito dele, calúnias inventadas pelos outros, mentira, né, a respeito dele, tentando derrubar ele, tirar ele de sua posição. E é notório que Davi estava fragilizado, isso a gente entende bem. Mas o que eu queria enfatizar aqui e trazer para mim e para a sua vida é a suficiência de Deus para Davi. O que seria isso? A dependência. Quando Davi declara quanto ele está aparentemente abalado, mas as forças dele não está, as forças para ele vencer não está mais nele, e sim no Senhor. Ele declara que Deus é a rocha dele. Essa suficiência de Davi é que me fortalece, e que em nome de Jesus também possa fortalecer você, que você creia que Deus é suficiente para a sua vida, em nome de Jesus. Quantos de nós somos incapazes, ou por um momento quantos de nós, na verdade, nos achamos incapazes, né? Ou por um momento de frustração, iríamos num momento desse, como Davi, procurar alguém para conversar, ou desabafar, reclamar do quanto estamos sendo perseguidos, né? Porque alguém se levantou contra nossas vidas. E eu não estou dizendo que não devamos buscar um aconselhamento. Não, muito pelo contrário. Temos muitas pessoas ungidas por Deus que podem nos aconselhar, podem nos ajudar, sim. O que eu estou dizendo aqui, na verdade, o que eu estou afirmando é que Deus precisa ser o nosso refúgio, a nossa rocha. Precisamos colocar nele e somente nele a nossa esperança. É dessa suficiência que eu estou falando, que é o que Davi está nos ensinando nesse salmo. Amém? E aí, quando você vê aqui, para Davi, Deus era suficiente em sua batalha. E no versículo 5, ele repete, né, a mesma citação que está no versículo 1, ele repete aqui no versículo 5. Descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Versículo número 6, ele também repete a mesma citação que ele tinha falado no versículo 2. Somente ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta. Não serei abalado. Que nada possa abalar a sua vida, porque Deus está no controle de todas as coisas. E que você declare isso com convicção, em nome de Jesus. Versículo de número 7 e 8. Versículo 7. A minha salvação e a minha honra de Deus depende. Ele é minha rocha firme e o meu refúgio. Versículo 8. Confie nele em todos os momentos. Ó povo, derramem diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Davi aqui fala de salvação, honra e dependência de Deus. O que nós podemos aprender aqui é que quantas pessoas, né, no nosso dia a dia, nós vemos entrando em conflito, né, por disputa ou competição, muitas passando por cima das outras,
tendo que provar o seu caráter ou a sua habilidade. E o salmista aqui colocou a honra dele nas mãos de Deus. Por quê? Porque a integridade dele era baseada em seus princípios. E ele não estava preocupado com o que as pessoas estavam falando, pois ele sabia e ele tinha certeza que Deus estava no controle. E era só ele continuar seguindo os princípios deixados por Deus, princípio em que ele acreditava, que ele seria vencedor. Mesmo naquele momento, ele um pouco abalado pelas coisas do dia a dia, um pouco frustrado. E aí aqui no versículo 9 e 10, a palavra de Deus diz assim: os homens de origem humilde não passam de um sopro. Os de origem importante não passam de mentira. Pesados na balança, juntos não chegam ao peso de um sopro. Versículo 10. Não confiem na exortação, nem ponham a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. No versículo 9, aqui Davi quer dizer que não importa se você é rico, não importa se você é pobre. Deus não se importa com isso. A importância para Deus aqui é o que está no nosso coração. O que ele está dizendo aqui que nós não somos nada sem Deus. Se Deus não estiver no controle, se Deus não estiver na direção, nada adianta. Então, em nome de Jesus, tudo aquilo que você tem para fazer, coloque Deus na frente. Primeiro coloque o Senhor. E você vai ver que Ele vai te dar paz, vai te dar direção, vai edificar a sua vida e vai te dar tranquilidade para resolver com sabedoria tudo que tem que ser resolvido. Em nome de Jesus. Amém? Versículo 10, o que ele quer dizer aqui é que, na verdade, não é o que ele quis dizer. Eu quero trazer para o nosso contexto falando sobre valorizar pessoas. Não usar pessoas, usar coisas, mas valorizar as pessoas. Amar as pessoas, cuidar das pessoas, agradecer, ser grato. Quantas pessoas têm nos ajudado? Quantas pessoas têm orado por nós? Será que nós temos parado para reconhecer isso? E honrar as pessoas por isso? Às vezes, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, é tanta correria que nós esquecemos de parar para agradecer essas pessoas. Então valorize, ame. É um mandamento deixado por Jesus, amar o próximo como a nós mesmos. Então não esqueça, use coisas e valorize pessoas. Não use pessoas e valorize coisas. Em nome de Jesus, olhe para as pessoas que estão ao seu redor. Mas eu queria te pedir para tomar um cuidado. Nós devemos amar as pessoas, cuidar das pessoas, valorizar as pessoas. Mas o que nós não podemos esquecer é que isso não pode ser feito com interesse. Por quê? Não porque você não possa receber nada em troca ou um carinho de alguém. E sim que quando você faz algo para outras pessoas com interesse, você pode ficar frustrado, porque o reconhecimento para a sua vida não vai vir dessas pessoas. O reconhecimento para a sua vida vai vir de Deus. Então valorize pessoas, mas espere em Deus, somente em Deus. Essa é a suficiência de que nós estamos falando. E essa suficiência, que é esperar em Deus, reconhecer que Ele é que está batalhando ao nosso favor, essa suficiência ela gera a dependência. E a dependência de Deus gera o cuidado de Deus na minha e na sua vida. Então, receba essa palavra em nome de Jesus. Crie dependência de Deus, que essa dependência vai gerar o cuidado de Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos aqui para o versículo de número 11, né? A palavra de Deus diz assim: uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. A citação desse versículo, né, parece até um jargão, não é? Quando fala, não, Deus é poderoso, Deus é mais, Deus é por nós, né? Parece um jargão. Mas não se engane, pois esta palavra tem um impacto muito grande. Sabe por quê? Porque quando você cita que Deus
é poderoso, que Deus está no controle, quando você fala que Deus é mais, quando você fala que maior é o que está contigo do que o que está no mundo, você está colocando o controle na mão de Deus. E nós sabemos que tudo é feito por Ele e para Ele são todas as coisas. E quando você coloca o controle na mão de Deus, aí o negócio fica bom. Porque não há poder, não há autoridade que possa contra o poder de Deus. Amém? Eu queria compartilhar com você no Evangelho aqui de Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 12, versículo de número 23. Nós vamos ler até o 25. Eu vou ler para que você entenda o cuidado e o carinho que Deus tem na sua vida. Que você não se esqueça disso. Lucas 12, né? Versículo de número 23. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam, nem colhem, não têm armazém nem celeiros, contudo, Deus os alimenta. E você tem muito mais valor do que as aves. Quem de vocês pode, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Sabe o que isso quer dizer, amados? Que nós precisamos entender uma coisa. Quem cuida de nós, quem cuida de você é Deus. Quem guarda você é Deus. Quem livra você é Deus. Quem cura você é Deus. Quem te sustenta é Deus. E é Deus que te renova. Tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Louvado seja o nome do nosso Deus. Ele é maravilhoso. Creia nisso, em nome de Jesus. Versículo de número 12. A palavra de Deus diz assim: contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Aqui Davi termina o capítulo de Salmos, né, 62, ele termina falando sobre fidelidade, sobre retribuição e procedimentos, ou obras, né? Ele fala aqui no final, conforme o seu procedimento, ou em algumas versões vai falar conforme as suas obras. A conotação de fidelidade, da palavra fidelidade aqui, quer dizer que Deus se alegra, Deus se agrada, né, daquele que deposita sua confiança nele. Deus fica feliz com isso. E aí a retribuição para aquele que deposita, né, a confiança em Deus, a retribuição é a provisão divina. Deus provém, né, de forma divina e nos abençoa. Isso é muito bom. É claro que Deus abençoa por graça e por misericórdia, mas quando você coloca a sua vida, coloca os seus sonhos, os seus projetos na mão de Deus e gera essa dependência dele, né, a suficiência, ele se alegra. E aí ele age de forma sobrenatural, que é a provisão divina. E é onde as pessoas não entendem, né, que nós evangélicos, nós crentes, somos felizes e nós vivemos nossa vida de uma forma diferenciada com base nesses princípios, porque nós experimentamos o agir de Deus, né? Mas quando Davi fala aqui de retribuição, segundo as suas obras, né, ou conforme o procedimento, no final do versículo 12, eu entendi aqui de uma forma que Davi quis dizer que Deus retribui de forma boa, mas ele também cobra aqueles que se levantam contra o ungido de Deus. E o próprio Davi, ele teve a oportunidade, numa época, no passado, de ferir um dos seus maiores inimigos, que foi o rei Saul, né? Rei Saul queria destruir ele, estava perseguindo ele, e em um dado momento ele teve a oportunidade de ferir Saul, que era o principal inimigo dele naquela época. Eu queria compartilhar
O que Davi disse está aqui no primeiro livro de Salmos. Você pode abrir aí a sua Bíblia. Primeiro livro de Salmo, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 26, versículos 7, 8 e 9. Versículo de número 7 diz assim: Davi e Abisai entraram à noite no acampamento. Saul estava deitado, dormindo com sua lança fincada no chão, perto da cabeça. Abner e os soldados estavam deitados à sua volta. Abisai disse a Davi: Hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Deixe-me agora cravar a lança nele até o chão, com um só golpe. Não precisarei de outro. Davi, contudo, disse a Abisai: Não o mate. Até aqui, por enquanto. Esse momento aqui eu fiquei imaginando. Quando Davi falou para Abisai: Não o mate. Eu fico pensando, Abisai falou assim: Mas como assim não o mate? Esse cara quer te destruir, quer arrebentar com você, quer acabar com os teus planos, com os teus projetos, quer acabar com os teus sonhos. E você simplesmente tem a oportunidade de acabar com a vida dele nesse momento e você não o faz. E aí algo muito interessante no final do versículo 9, Davi vira para Abisai e fala assim, depois de falar não mate: Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer impune ou inocente, né, em algumas versões? Sabe o que eu aprendo aqui e quero compartilhar com você nessa manhã, amados? Para você ungido, para você ungida de Deus, saiba que o inimigo, ele não tem autoridade sobre a sua vida. Quando você é ungido ou ungida de Deus, só quem tem autoridade sobre a sua vida é o Espírito Santo do nosso Senhor. Então lembre-se disso. O inimigo não tem poder sobre você. Ele pode colocar armadilhas. Isso ele vai fazer todos os dias, a todo momento. Mas se você estiver ligado com Deus, se você estiver no propósito, você vai perceber as armadilhas do inimigo e vai conseguir se livrar delas. E uma das principais formas de fazer isso é você criar no seu coração a dependência de Deus. Gerar em você a suficiência de Deus, que dele, somente nele, está o seu refúgio, em nome de Jesus. Entenda isso nesta manhã. Que você possa entender que a sua vida está nas mãos de Deus, somente dele. Que você coloque Deus acima de todas as coisas, que nada seja mais importante do que a presença de Deus na sua vida. Que Deus seja a sua esperança, a sua fortaleza, a sua rocha, a sua salvação, a sua torre segura. Que o Senhor te sustente e te guarde. E quando, se por um acaso você estiver aflito, com o coração pesado, um pouco abalado, lembre-se de elevar os seus olhos para o monte e clamar pelo seu socorro que vem do Senhor, em nome de Jesus. Assim como o salmista Davi, mesmo nos momentos difíceis, adore, louve ao Senhor, engrandeça o nome de Deus e deixe Ele agir em seu favor. Deixe que Ele traga a paz que você precisa para seguir em frente. Em nome de Jesus, que esse estudo, que essa reflexão possa ter abençoado a sua vida, assim como abençoou a minha. E que, como o salmista Davi, nós possamos crer, ter convicção que a nossa verdadeira rocha, o nosso refúgio e a nossa esperança está no nosso Deus. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Graça e paz a todos. Em nome de Jesus.